Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando aqui é o professor Bruno Lima e hoje nós iremos começar as gravações do curso de Contabilidade Introdutória. Bem, quais são os principais objetivos desse curso? Os principais objetivos desse curso são os seguintes: entender os principais conceitos balizadores em contabilidade. Então, nesse primeiro momento, nós lhe ofertaremos os conceitos inerentes à contabilidade. Num segundo momento, nós trabalharemos com a prática contábil, ou seja, a escrituração, como está bem escrito aí, efetuar adequadamente os registros contábeis segundo o regime de competência. Então, o primeiro objetivo é ofertar aspectos teóricos conceituais acerca da contabilidade. No segundo momento, trata-se da sua operacionalização através da escrituração. E por fim, teremos a parte final desse curso, que trata-se, na verdade, da elaboração do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Para que possamos alcançar esses três objetivos listados anteriormente, nós temos o seguinte conteúdo programático. Começaremos da parte 1 falando da contabilidade, do conceito, objetivos da contabilidade, campo de aplicação e limitações da contabilidade, técnicas contábeis, relatórios contábeis, uma visão ainda preliminar, patrimônio, equação patrimonial, representação gráfica e situação patrimonial, origens e aplicações. Fatos contábeis, conceito e classificação, contas, a definição de contas, a teorias inerente às contas e o funcionamento das contas. Essa é a parte 1. Na verdade, essa parte 1 trata-se especificamente daquele primeiro objetivo, que é apresentar os principais conceitos inerentes à prática contábil, os principais conceitos inerentes à contabilidade. Bom, visando alcançar o segundo objetivo, temos a segunda parte aí do conteúdo programático, que trata da operacionalização da contabilidade, ou seja, nós trataremos aqui da escrituração dos registros contábeis. Aí falaremos de definição de escrituração, mecanismo de débito e crédito, livros contábeis, fórmulas de lançamento, balancete de verificação, plano de contas. E a terceira e a quarta parte aí do nosso conteúdo programático, ele está mais voltado ao atingimento daquele terceiro objetivo, que é confeccionar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Ou seja, a parte 3 aí trata-se desses dois demonstrativos, e a parte 4 é um complemento da confecção do balanço patrimonial e da DRE, que trata da utilidade da informação contábil, que envolve os princípios de contabilidade e as características qualitativas da informação contábil. Além disso, também serão apresentados dois CPCs, dois conteúdos de CPCs, vale dizer, a apreciação das demonstrações contábeis, CPC 26, como também eventos subsequentes. Bem, tendo em vista os nossos objetivos, uma vez já listado o conteúdo programático do nosso curso, vamos agora começar a trabalhar com conceitos introdutórios em contabilidade. Bom, o que significa o termo ciências contábeis? Né? Ou seja, o que vem a ser a contabilidade, mais precisamente a ciência contábil? Antes de eu lhe responder, querido aluno, vamos entender um pouco do que vem a ser uma ciência. A ciência é uma maneira de obtenção de conhecimento organizada e sistematizada, produzindo leis e teorias sobre um determinado aspecto da realidade. Então, a ciência é uma maneira, é uma forma, é um instrumento de obter conhecimento. Agora, só que esse conhecimento gerado pela ciência, ele segue um certo protocolo. Por isso que ele é organizado, deixa eu salientar aqui, organizado e sistematizado. Ou seja, a ciência, ela segue uma série de protocolos, ela segue uma série de metodologias que lhe é inerente para a produção do conhecimento científico. O resultado final de uma ciência são leis e teorias sobre um determinado aspecto da
realidade. Bom, quando na verdade falamos em leis e teorias, nós estamos falando daquilo que uma ciência produz. Ou seja, quando a ciência produz leis e teorias, ela explica, olha, o mundo deveria funcionar de uma forma X, por exemplo. Vou botar aqui, X. Só que o mundo real ocorre de maneira Y. Então, esse confronto aqui entre X e Y é que cabe à ciência fazer esse confrontamento. Ciência. Ou seja, ela produz leis e teorias acerca de como o mundo deveria funcionar, no nosso exemplo aqui, o X, e o mundo ocorreu de maneira Y. Aí a pergunta que se diz, que se faz em ciência é o quê? Por que não ocorreu da maneira X? Porque, de acordo com as leis e teorias que confeccionamos, deveria o fenômeno objeto estudado na realidade deveria ocorrer da maneira X. Entretanto, está ocorrendo de forma Y. Por que está ocorrendo dessa forma? Aí vem a ciência e tenta explicar o porquê disso. Bom, o que sustenta, como nós podemos ver nessa imagem, que uma ciência ela é estruturada através do seu corpo teórico, do seu corpo de teorias, ou seja, daquilo que explica o mundo, ou seja, de como deveria ser o mundo. Então, o que sustenta efetivamente uma ciência são as suas teorias. Vamos lá. Cada ciência tem seu objeto de estudo. A economia lida com as escassez dos recursos em uma sociedade. O direito estuda os fatos jurídicos relevantes. A administração, aspectos ligados à gestão. Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, Bruno, tudo bem, eu já entendi o que é uma ciência. Uma ciência é uma forma de obtenção de conhecimento de maneira organizada e sistematizada, mas, mas que o que efetivamente a ciência contábil estuda? Bom, para que nós possamos entender o que a contabilidade estuda, o que nós vamos ver logo após alguns 2, 3 slides aí na frente, vamos falar acerca de alguns conceitos que foram elaborados ao longo do tempo para a contabilidade. Esse primeiro conceito aí diz o seguinte: é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registros aos atos e fatos da administração econômica. Esse foi o primeiro conceito ofertado no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade que ocorreu em 1924. Deixa eu salientar essa parte aqui, função de orientação, controle e registro relativos a atos e fatos da administração. Olha só, como nós vimos, cada ciência ela estuda um determinado aspecto da realidade. Nós vimos que a administração estuda aspectos ligados à gestão das entidades. O direito, os fatos jurídicos relevantes. E a economia, por exemplo, estuda a escassez dos recursos numa sociedade. Nesse caso, qual o objeto de estudo da contabilidade? Ou seja, esse conceito ele apresenta essa falha. Porque se a contabilidade é uma ciência, essa ciência, com sua metodologia, com seu protocolo que lhe é inerente, deve estudar um determinado aspecto da realidade. Mas só que nesse conceito que está sendo apresentado, entretanto, não é apresentado esse objeto de estudo. Tem seu mérito? Sim, tem seu mérito na medida em que ele apresenta um conceito, uma tentativa de conceito para a contabilidade. Dando continuidade, esse conceito aí agora traz o seguinte: a contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio, das entidades com ou sem fins lucrativos. Bom, esse conceito em relação ao anterior apresenta uma melhoria. Por que apresenta uma melhoria? Porque já apresenta qual é o objeto de estudo da contabilidade, ou seja, o patrimônio das entidades. Ou seja, então é esse
aspecto da sociedade, da realidade que a contabilidade estuda, o patrimônio das entidades, com ou sem fins lucrativos. Mas aí, esse conceito, ao mesmo tempo que traz o objeto de estudo da contabilidade, ele peca em não dizer em qual perspectiva, deixa eu escrever aqui, perspectiva é estudado esse patrimônio. Ou seja, não é ofertado por esse conceito sobre qual olhar a contabilidade estuda o patrimônio das entidades. Ele tem seu mérito na medida que nos traz o objeto de estudo da contabilidade, mas peca em não dizer sobre qual olhar, sobre qual perspectiva a contabilidade estuda o patrimônio das entidades. Bem, dando continuidade ao nosso estudo, eu já trago esse conceito aqui. É a ciência que estuda e pratica as funções de controle e registro do patrimônio de uma entidade em seus aspectos quantitativos e qualitativos e suas variações. Observemos que agora esse conceito aqui já me traz a perspectiva do patrimônio que a contabilidade estuda. A perspectiva qualitativa e a perspectiva quantitativa. Aí vocês podem me perguntar, Bruno, o que quer dizer aspecto quantitativo e qualitativo? Aspecto quantitativo diz respeito aos elementos integrantes do patrimônio. Então, quando eu falo em aspectos quantitativos do patrimônio, eu estou me referindo a elementos integrantes do patrimônio, ou seja, quanto tem de elementos que integram o meu patrimônio. Então, quando eu consigo responder essa pergunta, eu estou sobre o olhar quantitativo do patrimônio, objeto de estudo da contabilidade. Como também qualitativo. Quando eu estou no aspecto qualitativo, eu acho que eu fiz uma... Eu acho que eu troquei os conceitos, pessoal. Vamos lá, vamos... Deixa eu apagar aqui. Para a gente apresentar esse conceito bem adequado. Bem, eu falei que a contabilidade ela estuda o patrimônio sobre aspecto quantitativo e qualitativo. Bem, qualitativo é esses conceitos que eu estava apresentando a vocês. Ou seja, quando a contabilidade estuda sobre aspecto qualitativo, ela está estudando, na verdade, os elementos integrantes do patrimônio. Ou seja, quando eu estou sobre o olhar qualitativo, o meu foco é esse, elementos integrantes do patrimônio. Quais são os elementos que integram o meu patrimônio? Então eu vou olhar o aspecto qualitativo, ou seja, qualitativo refere-se à qualidade. Ou seja, e quanto mais houver diversidade de elementos no meu patrimônio, consequentemente eu teria uma qualidade teoricamente melhor. E o quantitativo refere-se ao valor monetário que esses componentes apresentam, ou seja, os elementos do patrimônio em seu valor monetário, isso é atendido através do aspecto quantitativo. Eu peço desculpas a vocês, gente, pelo fato de eu fazer essa troca. Então, vou recapitular novamente para fixar bem essa ideia sobre o aspecto quantitativo e qualitativo do patrimônio. Qualitativo refere-se aos elementos que integram o patrimônio. Quantitativo refere-se ao valor monetário que esses componentes patrimoniais apresentam. Bom, já esse conceito ele traz uma ideia de processo de contabilidade. Nós vimos que os três conceitos apresentados anteriormente
consideravam a contabilidade como uma ciência, e que de fato é. Mas esse conceito, ele já me diz o seguinte, que a contabilidade é um sistemático processo de mensuração da atividade econômica de um negócio para produzir informações úteis para aqueles que tomam decisões. Ora, a contabilidade, ela registra, ela controla, ela orienta o patrimônio das entidades, seus aspectos quantitativo e qualitativo. Para quê? Né? Ou seja, quando a contabilidade ela oferta, na verdade, de acordo com esse conceito, informações para os tomadores de decisões de ordem econômica, esse conceito, na verdade, ele complementa os demais. Muito embora esse conceito ele apresenta a contabilidade como um processo. E nós vimos que, na verdade, a contabilidade é uma ciência. E como a ciência, ela tem um corpo de teorias que a sustenta. E ela tem um objeto de estudo, que nós vimos é um patrimônio, estuda sobre o aspecto qualitativo e quantitativo, que nós acabamos de estudar. Para quê? Para proporcionar informações úteis para aqueles que tomam decisões econômicas. O grande mérito desse conceito está na figura das informações que a contabilidade proporciona. Certo? Então, na medida em que a contabilidade proporciona informações para esses usuários, ela, na verdade, está alcançando a sua finalidade. Esses aspectos de finalidade, objetivo, nós vamos também ver nesse curso com o devido cuidado, com a devida riqueza de detalhes. Bom, eu trago esse conceito aí do Wikipedia, que a contabilidade é uma ciência social porque é uma ciência feita pelo homem e para o homem, que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, ou a azienda, que é patrimônio mais a pessoa que administra. Nós vamos estudar a azienda em alguns slides à frente aí do nosso curso. Seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo. Quantitativo refere-se ao valor monetário dos elementos e qualitativo a quantidade de elementos que integram o patrimônio, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. Bom, esse conceito ele traz na verdade ele traz uma sistematização daqueles três conceitos apresentados anteriormente, mas só que não apresenta a utilidade da contabilidade. Enquanto aquele conceito que nós vimos que começava, que é um sistemático processo, e por aí vai, ele já traz uma ideia de utilidade da contabilidade. Enquanto esse conceito aqui, ele copila aqueles três anteriores, mas não trata da finalidade efetiva da contabilidade, que é ofertar informações de ordem financeira para os mais variados usuários. Bom, tendo em vista esses conceitos de contabilidade, eu, baseado nessas leituras feitas desses conceitos anteriores e também em outros livros e conteúdos, eu apresento esse meu conceito, que é uma ciência que proporciona informação financeira sobre o patrimônio. Como eu falo patrimônio, eu estou falando de riqueza. E riqueza é um termo, na verdade, cunhado lá da economia. Então, como nós falamos de riqueza, na verdade, nós estamos falando de patrimônio. Patrimônio é uma expressão mais utilizada em contabilidade de uma entidade em seus aspectos quantitativos e qualitativos aos seus mais variados usuários. Então, esse é o meu conceito para contabilidade. Bom, tendo em vista isso, então nós vimos o que é uma ciência nesse primeiro segmento. Nós vimos que ciência é uma maneira de obter conhecimento de forma organizada e sistematizada, tendo por resultado leis e teorias que explicam como deveria ser o mundo. Nós vimos que a contabilidade está dentro de uma ciência, é uma ciência porque ela tem um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é o patrimônio das entidades. Esse patrimônio é estudado pela contabilidade em seus aspectos quantitativos e qualitativos. Quantitativo, eu estou me referindo ao valor monetário dos componentes que integram o patrimônio. E qualitativo, eu estou me referindo quais são os elementos que integram o patrimônio, para proporcionar informações acerca desse patrimônio aos mais variados usuários.
Bem, então tendo em vista isso, que nós já falamos de ciência, nós já falamos o que é contabilidade, então nós já sabemos o que é uma ciência contábil. Eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade ao nosso curso de ciências contábeis. Muito obrigado.